Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus estejam com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes realmente bastante felicidade e que todos tenham um belo dia. Vamos esta lição de hoje, segunda-feira, 24 de junho, a lição 13, ela tem como título Esperança do breve retorno de Jesus. E a lição de hoje está baseada no livro do apóstolo João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, e no livro de Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. E aqui nos mostra, os desafios que nós teremos como os cristãos no futuro que antecede a segunda vinda de Jesus, onde nós passaremos um tempo de angústia. Porém, esses textos nos dão um encorajamento, porque aqui, principalmente aqui em João capítulo 14, Jesus faz promessas para seus discípulos, que ele diz lá: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Aqui Jesus falando que no céu existe morada para cada um de nós, e que naquele momento Jesus falou que ele iria ascender aos céus e que ele voltaria para nos buscar, que era para nós crermos realmente na sua promessa. E isso não serve apenas de consolo, mas uma afirmação que na nossa jornada terrena que todos nós estamos tendo hoje, ela é passageira, é temporária, e que tudo isso acabará logo na sua segunda vinda, porque o seu retorno ele é certo, e é só nós observarmos os sinais que ele, Jesus, nos deu, que antecederia a sua volta, que está lá em Mateus 24. E já em Apocalipse capítulo 6, versículos 15 até 17, e Isaías capítulo 25, versículos 8 a 9, ali nós vemos quais são as atitudes dos salvos e dos perdidos quando Jesus retornar pela sua segunda vez. E nós veremos ali nesse texto como se procederão cada uma das classes. E nessas duas passagens, ali em Apocalipse 6, como Isaías 25, Deus fala sobre a vitória de Jesus na sua ressurreição, sobre a morte, onde ele venceu ali realmente a morte e o pecado, e que ele reinou no céu. E assim, quando ele voltar na sua segunda vinda, as pessoas salvas, elas o receberão com gritos de alegria, quando ele, Jesus, surgir nas nuvens dos céus. E por outro lado, os ímpios, os pecadores, aqueles que não aceitaram a Jesus como Salvador, eles se lamentarão e passarão por medo, aflições, sendo que até os reis e poderosos e governantes, autoridades eclesiásticas que negaram a Cristo, que rejeitaram a Jesus, se esconderão em cavernas e pedirão até que aqueles montes caiam sobre eles de tanto pavor e assustados. E já em Apocalipse 15, versículos 3 e 4, e Apocalipse 19, versículo 7, todos aqueles justos e redimidos diante dessa salvação por meio de Cristo, o apóstolo João fala ali em Apocalipse 15, na sua visão, que ele enxerga assim uma multidão de salvos, aqueles remidos que venceram pelo sangue de Cristo e que também venceram as perseguições da besta,
e que se mantiveram perseverantes, todos estarão em pé diante do Cordeiro e entoarão cânticos assim de louvor, de adoração, como Moisés fazia lá no templo, né? Com admiração e adoração ao Criador por sua bondade e amor. E ao lermos aqui assim mais completamente ali, quando Jesus fala lá em João capítulo 14, versículo de 1 a 3, que ele diz lá: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que promessa maravilhosa, meu Deus. Meus amigos, meus irmãos, aqui é Cristo dizendo que ele vai voltar, né? E que ele receberá todos os justos e levarão para a morada no céu. Cristo diz que essas palavras, e quando Jesus diz isso, ele diz diretamente, né, para os seus discípulos, quando ele esteve aqui a primeira vez, né, que os discípulos estavam assim preocupados, ansiosos, porque sabiam que Jesus iria morrer, e Jesus ali dá uma esperança e conforto de que a sua segunda vinda ou retorno a este mundo seria breve. Sabe, e ele fala isso em um momento em que todos os seus seguidores estavam assim, começando a serem perseguidos, né? Eles estavam aflitos, perturbados, logo após ele mencionar que os deixaria, né, ali no mundo, e que ele iria ascender ao céu, que está lá em João 13:33. Assim Cristo passa a dizer-lhes que sua ausência seria temporária, e que sua partida para o céu era para benefício de todos eles e todos nós, porque ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E essa passagem nos dá assim supremo conforto e esperança, é oferecido por Jesus numa hora enegrecida pela sombra da traição de Judas Iscariotes, e pela negação de Pedro. Apenas algumas horas da agonia lá no Getsemane e da sua morte na cruz, né? Ele fala essas palavras lindas, que está lá em João 13:21, em que seria ressuscitado e ascenderia ao céu. E quando aconteceu tudo isto, a afirmação de Cristo transmite a todos nós um sentido de sublime paz e visa ministrar os temores dos discípulos e também de algumas pessoas hoje, porque essa promessa se cumprirá. E assim Jesus, ao falar que o coração de vocês não fica angustiado, eu garanto que nunca deixarei vocês aí, eu voltarei logo para levar para a casa do Pai nas mansões celestiais. E quando Cristo fala onde eu estou, está lá em João 14:3, os discípulos foram dirigidos para o segundo advento de Jesus, como sendo o momento em que todos serão reunidos novamente com o Senhor. Isto lá no céu. E nessa ocasião haverá uma grande festa. Não existe alusão aqui aquelas doutrinas popular onde muitos crentes dizem, quando um ente querido morre, foi para os braços do Pai. Isso aí absolutamente está errado, meus amigos. Não existe isso, porque todas as pessoas que morrem em Cristo, eles serão ressuscitados somente na segunda vinda de Jesus. E o próprio Jesus já diz em várias passagens bíblicas. E assim, após a segunda vinda, quando Jesus irá ressuscitar os mortos e levar os vivos até as nuvens dos céus para o encontro com Ele, somente isto é verdade.
Qualquer coisa fora isto não tem base bíblica. O apóstolo Paulo também dirigiu a atenção dos crentes para o tempo do segundo advento, como sendo o momento do grande reencontro, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. E que todos saibamos que esse mundo não é o nosso lar. Nós somos aqui peregrinos, nós estamos aqui de passagem, e nós aguardamos Jesus voltar e nos buscar, que será na sua segunda vinda, que estará muito próxima de acontecer. A segunda vinda de Cristo é mencionada em 318 vezes no Novo Testamento e 2.500 vezes em todo o livro sagrado. Quando chegar os dias enegrecidos, né, para nós, e as leis serão impostas, né, pelas duas bestas, através assim de uma opressão muito grande que ocorrerá, com a união da igreja e Estado, né? E nós assim sendo perseguidos, maltratados e ameaçados, nós temos que lembrar da segunda vinda que Jesus prometeu para que voltará a esse mundo. E isto encherá todo o nosso ser com essa bendita esperança. O sacrifício do Filho unigênito de Deus foi o nosso penhor, né? E assim nós devemos segui-lo e servi-lo, devendo ser o nosso labor diário e a nossa esperança diária. Não há maior privilégio do que este, né? Pertencer realmente à família de Jesus. Porque Cristo sofreu em nosso lugar, deixando um exemplo para nós seguirmos seus passos, que está lá em 1 Pedro 2,21. Assim, nem as tribulações, ou perseguições, ou aflições podem superar o martírio do Salvador, a fim de nos remirmos e nos perdoar de toda a nossa iniquidade e purificar-nos para si mesmo, né? Jesus fez isto. Um povo exclusivo dele, através da sua bondade e seu amor, que fala lá em Tito capítulo 2, versículo 14. Jesus prometeu voltar. Acredite você ou não, Jesus voltará. Ele afirmou, deu sinais de seu retorno, e isto já estão acontecendo. E ele voltará conforme a Bíblia menciona, que a volta de Cristo é certa. E Jesus deu os seus sinais da sua volta em Mateus 24. Os acontecimentos no mundo físico foram igualmente profetizados por Jesus, que está lá em Mateus 24, 29. Portanto, amigos, nós estamos às vésperas da abertura do 7º selo. O 6º selo marcou o prelúdio do tempo do fim, que culminará na grande volta de Cristo, quando enfim for aberto o 7º e último selo. Chegará o grande dia da ira de Deus. E quem pode suster-se? Está lá em Apocalipse 6,17. Só Deus pode segurar os poderes das trevas a fim de que não exerçam sobre a fúria sobre os humanos, né? Até que todos sejam selados os seus servos. E somente os justos poderão suportar Jesus na sua segunda vinda, que virá em poder e glória. E se alegrarão com a aproximação do Rei da Glória nas nuvens dos céus e entoarão cânticos para isso. Já os ímpios tremerão de medo, de pavor, por terem rejeitado, por terem não aceito Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, por terem rejeitado o Mestre Jesus. E já os remidos de Cristo, os salvos em Cristo, responderão à gloriosa salvação com os cânticos e louvores de Moisés e adorarão ao Salvador Jesus.
E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem chamado a todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus sabedoria, entendimento, passa a manusear melhor as Escrituras e entender verdadeiramente esse sacrifício de Jesus por mim e por você, que Ele fez para nos levar para a eternidade. Essa oportunidade que Deus dá para todos nós. Não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus, na sua segunda vinda, Ele levará você, a sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, minha amiga, com você, meu amigo, porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.